Olá pessoal, boa noite. Olá médicos investidores, olá médicas investidoras. Vamos começar então essa live e nessa live eu vou estar vendo com vocês basicamente sobre dois aspectos, tá? O primeiro deles é como você pode alcançar a sua independência financeira investindo em ações. O segundo, eu vou estar falando no final para vocês sobre como você pode estar adquirindo um grupo de mentoria, tá, que eu criei e que são 10 vagas que a gente vai estar começando a estar passando informações essa semana para quem tiver interesse, tá bom? Então assim, tem alguns conceitos que a gente precisa estar sabendo antes de conversar sobre ações. Então, para aqueles que ainda não têm esse conceito, o primeiro deles é sobre renda ativa. Então, o que é renda ativa? Renda ativa é aquela renda que você tem quando você está trabalhando, por exemplo, no seu consultório. Então, você está lá no consultório trabalhando aqueles rendimentos que você ganha com as consultas ou com as cirurgias que você faz, isso é uma renda ativa. Ao passo que renda passiva é aquela renda que você adquire quando você tem algum tipo de investimento e que vai te render ali ou juros ou dividendos, né? Então é uma renda que você tem mesmo sem estar trabalhando naquele momento, tá? Então você não precisa estar trabalhando ativamente para ter aquele rendimento. Um outro conceito importante que você precisa estar sabendo, né, que a gente utiliza muito, é o conceito de independência financeira. Então, o que é independência financeira? Independência financeira é quando você tem um patrimônio, tá, que ele vai te gerar uma renda passiva recorrente todos os meses e que essa renda passiva, ela serve para você, né, ela vai te proporcionar ter a qualidade de vida que você deseja. Então, por aí dá para perceber que a independência financeira ela é diferente, né, para diversas pessoas, porque depende muito do quanto você precisa para viver ou qual é a qualidade de vida que você quer estar levando. Então, quando você adquire a independência financeira, o seu patrimônio ele te gera essa renda recorrente para você ter a tua qualidade de vida e também ele tem que gerar um excedente que deve ser aí de pelo menos 20% para que você vá reinvestindo esses 20%, tá bom? Então isso é importante para que você não tenha uma perda do valor, né, do seu patrimônio ao longo dos anos. Você está sempre reinvestindo parte do que você tem ali de renda passiva. Então, nesse estágio, você vai estar tendo a sua independência financeira. Um outro conceito, aí para quem já investe em ações, é análise técnica e análise fundamentalista. Então, existe basicamente essas duas formas que você pode estar usando para estar investindo em ações. O que é análise técnica? É aquela análise que é feita baseada no movimento das ações, né, o histórico de movimento das ações. Então é aquela análise feita em cima de gráficos, tá? Então, geralmente quem investe dessa forma também é chamado de grafista ou trader, onde a preocupação é ver o movimento das ações no curto prazo e a partir daí tomar as decisões de investimento, de compra ou venda. A outra forma de você estar investindo em ações é por meio da análise fundamentalista, que nada mais é do que você ver a ação de uma outra forma, tá? Você vai estar preocupado com os fundamentos da empresa que está por trás daquela ação. Na análise técnica, né, análise gráfica, você não está muito preocupado se aquela empresa é boa ou não. Você está preocupado com o seu histórico de variação de preço. Então essa é uma diferença fundamental. Na análise fundamentalista, a sua preocupação é, primeiramente, você vai entender que ação é a menor parte de uma empresa. Então, quando você vai comprar uma ação,
pela análise fundamentalista, a sua ideia é o quê? Se tornar sócio desta empresa. Então, você compra ação para se tornar sócio. E dessa forma, você escolhendo ações de boas empresas, você está ficando sócio de boas empresas. E qual que é a vantagem disso, né? Qual que é a mágica disso? Quando você se torna sócio de boas empresas, você vai participar do lucro dessas empresas. Então, a análise fundamentalista, na hora de escolher a ação, você vai se basear nos fundamentos. Por exemplo, uma métrica que a gente chama de PL, que é a relação preço-lucro, que vai indicar o quanto aquela ação está ou não barata, o valor, né, o preço da empresa em relação ao valor do seu patrimônio. Você vai se basear se a empresa está tendo muito lucro, né? Como que está o lucro dela, se ela está endividada ou não. Então você vê os fundamentos, o quanto ela tem dado de dividendo nos últimos anos. O que é o dividendo, né? Para quem não sabe, dividendo é assim, quando a empresa ela é lucrativa, ela pega o lucro que ela teve e ela pode usar esse lucro basicamente de duas formas. A primeira é reinvestindo na própria empresa ou comprando outras empresas. E a segunda forma é distribuindo dividendos aos acionistas. Então, o dividendo é uma forma de remuneração que você tem por ser sócio de uma empresa. E que é uma coisa muito importante para quem quer fazer o que a gente chama de uma carteira previdenciária de ações, que é você ir adquirindo ações de boas empresas que vão te gerar dividendos recorrentes. E aí, um outro conceito que eu acho bem importante para quem está entrando no mundo das ações é que a preocupação de quem quer investir com análise fundamentalista, e que é a forma como eu venho investindo há alguns anos já e tenho obtido bons resultados, é que quando você compra essa empresa, ela te gera o dividendo, você pega o dividendo e reinveste. Então, a tua preocupação é em aumentar o seu patrimônio em termos de quantidade de ações. Você não está tão preocupado num primeiro momento se aquela ação vai subir ou não. Você está preocupado em ir aumentando a sua posição em ações que vão te gerar cada vez mais dividendos, de forma que você vai estar comprando mais ações e aumentando o seu patrimônio em número de ações. E aí, quando a gente junta isso com o que a gente chama de ciclos econômicos, que são o quê? Ciclos econômicos é a forma como a economia ela se desenvolve, a economia mundial e a economia brasileira, né? Todas as economias têm os seus ciclos. Então, tem o ciclo de alta, que é quando tem os crescimentos econômicos, quando é um ciclo de prosperidade, onde as empresas vão produzindo cada vez mais e com isso vão aumentando os seus lucros. E tem a fase de recessão, que é quando os lucros vão caindo, as empresas vão produzindo menos e nessas fases cai bastante o preço das ações. Então, quando você compra numa fase onde as empresas estão produzindo pouco, você normalmente vai conseguir comprar empresas por um preço mais acessível. E quando você compra ações boas, de empresas boas, mesmo que o preço dela esteja abaixo no momento, ao longo do tempo, no longo prazo, isso vai acabar se corrigindo. Então, é isso que é a mágica da coisa. Você compra as empresas, vai se preocupando em aumentar o seu patrimônio, não se preocupa tanto com o valor do quanto aquilo representa, e o dia que isso tiver a correção, o dia que o país entrar num ciclo econômico próspero, essas empresas vão produzir mais e aí você vai ganhar não só os dividendos, mas também com a valorização das ações. Então essa é a filosofia que eu tenho utilizado e que, claro, não fui eu que inventei isso, né? Isso, você pega os grandes investidores como o Warren Buffett, é a filosofia que ele usa. Compre ações de boas empresas e leve isso para o longo prazo. Então, eu vou até falar sobre alguns exemplos aqui para vocês. É duro que não dá para mostrar aqui no gráfico, mas uma empresa bem interessante que
estou aqui com o gráfico na frente, vou dar uma olhada, que é a empresa Abanisul, tá? O código dela é BRSR6. É uma empresa que, em meados de 2016, a ação custava em torno de R$5. E hoje a ação está custando em torno de R$25. Então perceba que quem comprou há 3 anos atrás teve uma valorização de 5 vezes no valor, no preço dela. Mas olha que interessante, além dessa valorização, em termos de dividendos, só no último ano, nos últimos 12 meses, ela deu R$ 2,16. Então, isso ao preço atual, que está em torno de R$ 25, R$ 24, R$ 25, dá um dividendo de 9%, que é mais do que você encontra nas aplicações de renda fixa no momento. Agora, a mágica da coisa, que poucas pessoas percebem, e aí que eu acho que é a mágica das ações, é que para quem comprou essa ação e pagou R$ 5,00 há 3 anos atrás, os R$ 2,16 que ela dá de dividendo não é 9%. Isso passa a ser 43% do preço que você pagou há 3 anos atrás. Que investimento vai te pagar 43% ao ano? Praticamente nenhum. Então, você ganhou com a valorização. Claro que a valorização amanhã ela pode estar custando um pouco menos, um pouco mais, porque isso varia, mas só o que ela te deu de dividendo já dá quase metade do valor que você investiu, né? E nós ainda estamos no início, tá? E aí vem uma coisa bem interessante que eu acho que eu gostaria de alertar aqueles que ainda não investem em ação ou que estão começando, é que pela minha avaliação, nós estamos no início de um novo ciclo próspero econômico, tá? Nós estamos saindo de uma recessão, nós estamos numa fase onde os juros estão baixos e, historicamente, quando os juros vão caindo e a tendência é que eles caiam um pouco mais, os investidores começam a tirar o dinheiro da renda fixa cada vez mais e se arriscar um pouco mais em ações. Então, isso acaba contribuindo também para ter uma tendência de subida dos preços. E fora isso, mesmo que esteja indo aos trancos e barrancos, a reforma da Previdência, as coisas que precisam ser resolvidas, né, a reforma tributária, tudo indica que isso vai ser resolvido. Então, à medida que essa agenda liberal vai ganhando corpo e vai se desenvolvendo, a tendência é que a economia comece a prosperar mais e, prosperando mais, as empresas vão lucrar mais, principalmente as boas empresas. E quanto mais ela lucrar, mais você vai ganhar de dividendo e mais o preço da ação vai tender a subir no longo prazo. Então, tá entendendo? Essa é a mágica e o momento, na minha avaliação, o momento atual é um ótimo momento para você se expor em bolsa. Por quê? Por conta de que nós estamos saindo de uma crise, de uma recessão. Então, você vai comprar empresas boas, baratas, atualmente, com uma grande chance de multiplicação e com dividendos que tendem a aumentar ao longo dos anos. Então, é assim, né, que eu tenho feito para montar uma carteira previdenciária e é assim que eu acho que é uma grande chance de você ter uma grande valorização, uma grande multiplicação do seu patrimônio num espaço de tempo curto. Por que curto? Porque os ciclos econômicos, eles tendem a durar aí em torno de 7 anos, um pouco menos, um pouco mais, tá? Os ciclos econômicos. A bolsa, ela sempre antecipa um pouco o movimento. Então, se a gente olhar, você vai ver que já faz uns 3 anos que a bolsa vem crescendo, mesmo sem ter um crescimento econômico, porque os investidores já perceberam que o novo ciclo de prosperidade começou. Mas ainda deve ter aí 4, às vezes 5 anos de prosperidade e de aumento do valor das ações, aumento do lucro das empresas. E se você quer, né, ser um investidor e quer ter um acúmulo patrimonial, você tem que estar atento a isso e você tem que participar disso, porque deixar o dinheiro somente na renda fixa hoje, o lucro que você tem é muito pequeno, a renda passiva que ele te fornece é muito pequena, você está entendendo? Então é esse o racional da coisa.
E é isso que eu acho que eu queria, né? Que eu quero abrir a cabeça de vocês para quem ainda não entrou nisso, que ainda é hora, a hora é agora, e não pode, só que não pode perder muito tempo. Por quê? Um erro muito comum, as pessoas acabam querendo ter certeza absoluta de que as coisas vão acontecer. A hora que você tiver certeza absoluta que as coisas vão acontecer, já foi a oportunidade. Esse é que é o problema. A hora que a reforma da Previdência passar, a hora que a reforma tributária, passar na Câmara e tudo tiver implementado, isso vai ser precificado imediatamente. Aí você vai querer comprar, você já vai pagar bem mais caro. Então o momento de compra é exatamente enquanto está aquela tensão, aquela instabilidade, não tenha certeza. Mas se você olhar os indícios, todos são favoráveis a ter esse ciclo. Então está um momento bom de você começar, ou até já fazer uma posição maior, aí depende de cada um, mas pôr um posicionamento em bolsa e ter aí uma grande oportunidade de multiplicação rápida de patrimônio. Tá bom? Então, assim, essa era a mensagem. Agora, outra coisa que eu queria conversar com vocês é sobre o meu grupo de mentoria. Esse grupo é um grupo focado em bolsa, tá? Então, no grupo a gente vai estar passando para vocês todo o racional que eu utilizo, tanto para enxergar os ciclos econômicos, quanto para escolher ações com base fundamentalista. Então, como que é esse racional? Também eu vou estar abordando sobre o mindset dos grandes investidores, porque não basta você escolher uma ação adequada, você também tem que estar preparado para as flutuações de mercado. Por quê? Ações é renda variável. Renda variável varia. Se você não tiver o mindset, se você não pensar da forma adequada, você acaba se desesperando e saindo no momento errado ou entrando no momento errado. Então, é importante que você entenda como os grandes investidores fundamentalistas pensam. Então, isso a gente vai estar abordando também, como também vou estar abordando o quarto pilar, né, que eu considero importante, que é gerenciamento de risco, né, porque por mais que a gente tenha muita convicção de que é um momento ideal, claro que sempre existe o risco de às vezes não ir da forma como você pensa. Então é importante você estar gerenciando o risco. Então nós vamos abordar como que eu faço também para estar gerenciando o risco em relação das ações, tá bom? Para quem não sabe sobre mindset é a forma como você enxerga as coisas, como você pensa em relação a um determinado fundamento, tá bom? Então esse grupo de mentoria... só mais uma coisa, antes de terminar de falar sobre o grupo, no final eu vou estar abrindo para perguntas, para quem tiver alguma pergunta aí sobre essa live, tá bom? Então o grupo de mentoria é um grupo que você vai ser acompanhado por mim em 90 dias, tá? Então são 90 dias de acompanhamento, onde nós vamos estar fazendo lives quinzenais. Essas lives, esse grupo serão de no máximo 10 pessoas, tá? Não dá para abrir mais vagas do que isso. Por quê? Porque se tiver mais que 10 pessoas, eu não vou conseguir dar o melhor de mim para todos, eu não vou conseguir dar o acompanhamento da melhor forma. Então são grupos de 10 pessoas acompanhadas 90 dias, e onde nós vamos falar desses quatro pilares. Serão 4 lives, tá? Durante os 2 primeiros meses, e nós vamos ter um grupo de WhatsApp, onde você pode estar tirando todas as suas dúvidas ali diariamente sobre investimento, tá bom? Essas lives vão acontecer sempre às quintas-feiras, tá? Às 8 da noite. Eu vou estar dando um bônus para quem for estar adquirindo o curso por via dessa live que nós estamos fazendo agora. Vai ter um bônus, que é exatamente o bônus. É um curso que eu fiz sobre investimentos, onde eu abordo os principais tipos de investimento em renda fixa, tá? CDB, LCA, LCI,
abordo sobre fundos de investimento, CRI, CRA, debêntures, abordo sobre tudo isso, fundos imobiliários, ações, enfim, é um curso bem completo assim sobre quais os principais tipos de investimentos que tem e qual o racional que eu uso na hora de estar escolhendo, né, em qual aplicação fazer. Também vou disponibilizar para vocês um e-book que eu fiz sobre criptomoedas, que fala sobre o Bitcoin e as principais criptomoedas, tá bom? Esse grupo de mentoria em bolsa, o investimento é de apenas 12 parcelas de R$ 497. Para quem preferir fazer o investimento à vista, ele sai por R$ 4.970. Então é isso. Para quem tiver, tiver interesse em estar adquirindo esse grupo de mentoria, manda uma mensagem para o direct que a minha equipe vai estar entrando em contato. E agora eu gostaria de abrir para perguntas, né, para quem tiver alguma pergunta ou sobre o grupo de mentoria ou sobre a live. Ah, joia. Espera aí que está chegando uma pergunta aqui, deixa eu ver. Ah, Fabiano, é o Fabiano Tanuri? Acho que é do Fabiano Tanuri, eu vi ele aqui. Um grande abraço aí, viu, Fabiano? Grande abraço, Fabiano, de Marília também, amigo de faculdade, na verdade de antes da faculdade. O Fabiano, ele está perguntando o seguinte, a pergunta dele é: os fundos de ações não minimizam os riscos para quem não tem experiência? Então, como que eu vejo isso? Na minha opinião, sempre que você participa, né, de algo que alguém vai tomar as decisões para você, isso tem um preço, né? Então, um fundo de ação, você está comprando cotas daquele fundo e tem ali um gestor que vai estar gerindo para você. O problema é que isso tem um preço que você vai estar pagando taxas para o gestor, taxas para o fundo, né? Esses fundos, de uma certa forma, eles adquirem várias empresas, tá? Só que se você aprende a escolher por conta própria, você não precisa pagar taxa para ninguém. Esse é um primeiro ponto. Então você vai ter um rendimento maior porque não precisa pagar nada para ninguém, o lucro é todo seu. A segunda coisa que eu vejo é que assim, quando você investe por conta própria, eu digo que a gente é mais leve para tomar algumas decisões. Da seguinte forma, os fundos, eles têm vários cotistas que estão atrelados a eles e que muitas vezes não tem um mindset de investimento. E aí o que acontece? Eles sabem que se ele tiver um fundo que não render muito, a chance dele ser cortado daquele fundo, dele ser despedido, é grande. Então, muitas vezes eles acabam escolhendo sempre aquelas ações que é certeza que vai subir um pouco, mas é difícil ele acabar tendo ações que têm um pouco mais de risco, que são aquelas que acabam normalmente subindo mais. Quando você escolhe sozinho, você sabe, você escolheu com base no fundamento e você sabe esperar, você pode esperar às vezes 2, 3 anos para aquela empresa realmente valorizar bastante. E quando o gestor ele faz esse tipo de escolha, né, se ele compra ações que demora 2, 3 anos para começar a dar um lucro grande, ele pode acabar não sendo bem visto pelos cotistas e acaba correndo o risco de perder a posição dele. Então eles têm um pouco essa pressão de ter que dar resultado todos os meses. E investir em ações não é isso. Você tem que enxergar coisas que a maioria das pessoas ainda não viu e pode ser que elas demorem para ver, pode ser que o preço da ação demore para ser incorporado ali, para subir. E você, sabendo o racional, você tem paciência. Eles, por mais que eles saibam esse racional, eles sabem que quem comprou a cota, na maioria das vezes, não tem essa paciência. Então, isso é uma outra coisa que eu acho que é melhor você investir por conta própria, você aprender, saber estar escolhendo por conta própria, tá bom? Então, é isso. Uma outra coisa.
Como que é? Abrir pergunta? Ah, tá. Tem mais alguém que gostaria de estar fazendo alguma pergunta? Então é isso, pessoal. Até comentando um pouco mais, né, enquanto não chega novas perguntas, sobre essa pergunta que o Fabiano fez, a ideia é que você tome as rédeas do seu investimento, né? Você tome a rédea da sua vida financeira. Porque quando você aprende a administrar o seu dinheiro, ninguém é melhor do que você para administrar o seu dinheiro, tá? Uma dica até para quem quer entrar e começar a investir em ações, assim, que nem o Fabiano falou, tem, e ainda quer entrar rapidamente, tá? Mas ainda acha que não está preparado, seria os fundos, como o Fabiano perguntou, mas a ideia minha é essa: você tem que estar aprendendo a fazer as suas escolhas aí, tá bom? O Johnny está presente também, Johnny. Grande abraço aí, viu, Johnny? Então é isso, pessoal. Então, para quem tiver interesse, tá, de estar adquirindo, tá entrando aí no nosso grupo de mentoria, manda uma mensagem no direct, tá bom? E aí a minha equipe vai estar entrando em contato. Beleza, pessoal? Então é isso, nós vamos finalizar por aqui. Um grande abraço a todos, viu? Espero que tenha contribuído de alguma forma aí para estar melhorando, né, essa visão financeira de vocês e que todos aí consigam ter muito sucesso com as finanças. Um abraço a todos, pessoal.